Oi, galera. Eu sou a Prof. Mari, da literatura, e hoje eu estou aqui para a gente poder conhecer um pouco mais a primeira fase do modernismo brasileiro. O modernismo foi um movimento deveras importante e a primeira fase foi um divisor de águas entre a literatura anterior e a literatura que nós temos hoje em dia. Então, nós podemos considerar realmente uma literatura brasileira para brasileiros e feito por brasileiros. Eu já começo aqui com a obra da Tarsila do Amaral, da Baporu, né? Que é uma obra extremamente bonita, extremamente grandiosa. Ela nos representa nesse quesito, que quer dizer inovação. Na verdade, você tem cores diferentes, você tem formato diferente, e ela realmente surpreendeu na hora de representar um pouco da nossa cultura, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, a primeira fase do modernismo brasileiro vai acontecer durante os anos de 1922 a 1930. À primeira vista pode parecer pouco tempo, 8 anos, não é? Mas foram 8 anos muito intensos, talvez dos mais intensos que a literatura brasileira viveu nos últimos tempos. O Mário de Andrade já começa com essa frase: nós não sabíamos o que queríamos, mas sabíamos o que não queríamos. Ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe o que realmente a gente quer, que é inovação, renovação na cultura. Ou seja, vínhamos de movimentos já todo engessado, estereotipado, e agora eles começam com total liberdade de expressão. Essa é uma das grandes características da primeira fase do modernismo brasileiro. A primeira fase, então, vai se iniciar como? Com a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo, no Teatro Municipal, durante os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Essa semana deu o que falar na sociedade paulistana. Primeiro porque trouxeram para São Paulo, e o Centro Cultural Brasileiro à época, a então capital do Brasil, era o Rio de Janeiro. E por que fazer um movimento cultural dessa envergadura em São Paulo? Justamente para chamar um pouco mais a cultura para a cidade de São Paulo, que até então era vista só como uma cidade industrial, uma cidade desenvolvimentista, e que cultura tinha muito pouco. Então os paulistas fazem um grande movimento, na verdade é um grande festival de arte, exposição de pintura, de música, declamação de poemas, leitura de, enfim, diversos artigos, justamente querendo apresentar a nova arte. Isso causa um escândalo na sociedade paulista, que até então achava que era um movimento aos moldes franceses, parisienses, que eles iam se deparar com um grande festival, e não. Chegam ali com modernistas, cujo dos poemas ele vai declamar: os sapos saem da penumbra, os sapos, meu pai foi à guerra, foi, não foi? Quer dizer, eu não vim aqui para ouvir um poema disso, né? Então, realmente eles causaram um escândalo, e essa era a intenção deles. A Semana de Arte Moderna foi realmente um escândalo, porque eles quiseram romper com padrões pré-estabelecidos, eles quiseram trazer um certo ar, né, inovador para a literatura, e isso aqui, então, deflagra a primeira fase modernista a partir da Semana de Arte Moderna. Foi o ponto de partida do modernismo, sendo causa de muita polêmica devido à sua vontade de romper com os padrões artísticos europeus. Óbvio, a gente já vinha com algumas tendências europeias, né? Embora a Europa sempre foi um centro cultural muito forte, mas os modernistas dessa fase, principalmente na figura de Oswald de Andrade, queriam muito trazer a literatura para os padrões internacionais. A literatura brasileira, que até então era vista com uma certa ressalva. Então, agora não, nós temos cultura para dar, para vender, para exportar. O Brasil é um país de muita produção cultural e continua sendo, né? Nós brasileiros é que às vezes não vimos e não percebemos isso. Então, o que realmente a semana queria, que é, digamos assim, o início, né, de toda essa era moderna no Brasil? Colocar a cultura brasileira a par das correntes de vanguarda do pensamento europeu e pregar a tomada de consciência da realidade brasileira. Aqui também a gente vai ver muita crítica, principalmente de autores já consagrados no Brasil, como Olavo Bilac, Monteiro Lobato, dizendo que esses moços, né, esses jovens de São Paulo, queriam mesmo trazer uma espécie de literatura europeia para o Brasil. E que isso já não deveria acontecer. Por quê? Porque as vanguardas europeias foram movimentos que revolucionaram as artes na Europa. Já diz, vanguardas, movimentos à frente do seu tempo. Então, eles lançaram manifestos, eles lançaram
principalmente na pintura, né? Muita inovação, muita cor, muita forma diferente de expor e colocar as suas ideias. Então, essas vanguardas, na verdade, elas não foram, digamos, elas não vieram para o Brasil influenciar necessariamente o modernismo brasileiro. Eu costumo dizer que elas vieram inspirar o modernismo brasileiro. Por quê? Porque esse novo, sabe? Essa repaginada, essa vontade de estar à frente do seu tempo e não mais chafurdado nos estereótipos, como até então o parnasianismo, por exemplo, né? A semana foi uma crítica total aos parnasianos, embora os parnasianos sempre tiveram aquela postura de formalidade, a arte formal, o poema bem construído, e há de se elogiar também as características deles. A questão é, queridos, que o parnasianismo ele queria impor a forma, dizer assim, não, você tem que construir um poema decassílabo, você tem que escrever um soneto, se você não escrever assim, você não sabe escrever. Então, esse era o grande problema do parnasianismo, e a linguagem muito erudita, muito inacessível. Então, isso faz com que os modernistas critiquem muito os parnasianos. E as vanguardas, como elas tinham esse ar inovador, esse ar moderno, sabe? De estar à frente, de vamos buscar coisas novas, inspiraram o movimento modernista no Brasil, principalmente a Semana de Arte Moderna. Então, a gente vai ter o futurismo, que é, obviamente, uma pregação ao futuro, à velocidade, à máquina, né, ao desenvolvimento. O cubismo de Picasso, a arte mais retilínea. Expressionismo de Van Gogh, né, galera? Van Gogh vem com aquelas cores fortes, aqueles temas também que chocou muito a sociedade da época. O surrealismo de Dalí, e tudo isso vai tendo influência na escrita. De alguma forma, a escrita também vai trazendo um pouquinho desses movimentos para dentro dela mesma, a literatura. O surrealismo que vai retratar o sonho, né? O Salvador Dalí é um monstro nessa área nas artes plásticas, e o dadaísmo, que era um movimento dos mais irreverentes, dizendo que tudo que você vê à sua volta é arte. A arte não precisa ser ditada, não precisa ser estereotipada, ela é livre, você tem total liberdade de criação e você pega qualquer objeto à tua volta, você tem arte. Essa era a proposta dadaísta, tá? Renovação da linguagem e ruptura com o passado. A ruptura com o passado não é necessariamente dizer assim, vamos esquecer o que nós tivemos, vamos esquecer Machado de Assis, por exemplo, vamos esquecer José de Alencar, vamos esquecer a nossa história. Não, é muito pelo contrário. Na verdade, justamente a ruptura com essa imposição. Então, fazer com que, digamos assim, a nossa literatura tivesse uma repaginada. Sabe qual é o exemplo que eu dou? Pensa assim, ó, você tem um móvel antigo em casa, da vovó, né? Ou mesmo da mamãe, ou de alguém, um móvel bem bacana, bem antigo, que é de família e tal. Geralmente, nós temos um valor afetivo nele, e você não quer jogar fora. O que você vai fazer com esse móvel? Você vai reformar, você vai pintar, você pode botar algumas coisinhas, alguma madeirinha, alguma coisa nova, mas está lá, o valor dele continua sendo o mesmo. Então, o que você faz? Você dá uma repaginada, você dá um ar moderno, sabe? Você coloca cor, você vibra, mas a história, aquilo que aquele móvel carrega com ele, é dele, ninguém vai tirar. E a semana, a primeira fase modernista é isso. Não é simplesmente negar o passado, mas é dar uma repaginada, sabe? Trazer até temas como o próprio quinhentismo, que Oswaldo de Andrade vai trazer, valorização do nacionalismo, o índio de novo, e vai vir à tona para a valorização da nossa raiz, sabe? Mas com uma nova cara, dizendo assim, ó, se eu quiser escrever poema, eu escrevo. Se eu quiser escrever um conto, eu vou escrever. Se eu quiser escrever de forma coloquial, ou surreal, ou fragmentada, eu vou escrever à minha maneira. Eu tenho plena liberdade de expressão. Então, isso é que chocou um pouco. Como é que você vai romper com padrões conservadores até então? Uma sociedade hipócrita, patriarcal, que não aceitava esses modernismos. E aí? Como é que eu vou enfrentar tudo isso? E eles, deram a cara para bater, né? E eu admiro muito por causa disso também, tá? Apresentar novas ideias e conceitos como a nova poesia através da declamação, né? Que é uma coisa bem interessante também, aquela ênfase poética. O movimento possuía duas vertentes, destruidora e criadora. À primeira vista parece meio antagônico, você vai dizer destruir e criar, mas é mais ou menos nesse aspecto que eu estou falando. Você vai reformar, você vai renovar
a literatura, você vai dar a ela uma nova cara, digamos assim, bem mais moderna, tá? Ocorreu uma época cheia de turbulências políticas e sociais, econômicas e culturais no Brasil, até porque, né, nós estamos aí no ano de 22, tá? Os principais, né, aqui a gente ainda está falando da semana, de todo o movimento, como ele realmente aconteceu, que é praticamente, né, o início do modernismo que eu já comentei. Foram Menotti Del Picchia e Mário de Andrade, Oswaldo, Manuel Bandeira e Cassiano Ricardo na literatura. Aqui a gente dá destaque para Mário, Oswaldo e Manuel Bandeira, né, os três ícones dessa fase. A Anitta, Tarsila e o Di Cavalcanti na pintura, que também revolucionaram e causaram bastante. Guiomar Novaes e Heitor Villa-Lobos também na música, né, o Heitor Villa-Lobos, um monstro, né, da música brasileira, e Vitor Brecheret na escultura. O Oswald, ele tinha ido para a Europa de família abastada, né? E quando ele chega em 1912, ele vem com essas ideias modernistas, principalmente o futurismo. Porque assim, ó, vamos, sabe, vamos destruir tudo, vamos começar, vamos enaltecer o novo e tal. E aí tem uma frase futurista que é muito chocante, que diz assim: a guerra é a única higiene do mundo. Como assim? Estava saindo da Primeira Guerra Mundial, iríamos talvez para a Segunda Guerra, e aí você vai dizer, a guerra é a única higiene do mundo? Que isso? Como assim? Na verdade, amores, é uma metáfora, né? Dizendo que às vezes a gente precisa tirar umas coisas ruins para começar de novo. Sabe aquele zinço, aquele matinho, aquela coisa que você tem que tirar? Então, é mais ou menos assim. É uma comparação, não é sair matando todo mundo agora, né? Que nem o louco do Hitler mais tarde vai fazer a raça ariana, aquela coisa toda, não. Vamos agora dar sabe, vamos tirar essas coisas ruins, vamos ficar só com o que a gente tem de bom, tá? Estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Eu imagino o Oswald de Andrade falando isso, né? Porque justamente o parnasianismo, aquela imposição da forma, e agora eles querendo romper com toda essa tradição cultural no Brasil. E o Oswald de Andrade lança um poema e depois que ele rasga e joga fora, de tão criticado que ele foi. Mas, gente, pensa bem também, né? O cara tem que ser muito corajoso para lançar um poema dizendo o último passeio de um tuberculoso pela cidade de bonde. Quer dizer, quem vai querer ler um poema dizendo que o coitadinho do tuberculoso, né? Que todo mundo ia ficar morrendo de medo, passeando de bonde? Como assim, né? E ele, justamente, ele era bem irônico, assim, o Oswald de Andrade, né? É quase, justamente, o sarcasmo que ele fez com relação à poesia dele. Mas é bem interessante. Dos salões abertos saem pianos enxotados, abanar sua causa, a luzes que brilham e farão lugar nenhum, a criança, a babies, a mademoiselles, a mulheres, a marias de papel. E parece meio sem nexo mesmo, né? Muito verso livre, não tem muita preocupação com a estrofação, sabe? Então isso é que vai causar um certo escândalo também na sociedade paulistana, né? Aí vem a Anitta Malfatti, que em 17 ela vai fazer uma exposição de arte, e aí ela é muito criticada, principalmente por Monteiro Lobato. Por quê? Porque ela vem da escola de Frankfurt, do expressionismo alemão, e ela começa a trazer essa inovação para dentro da pintura. Que tipo de inovação? A cor. Parece assim a deformação da realidade. E as pessoas dizem assim, nossa, mas que obra escandalosa, que horror, que coisa mais feia. E ela foi firme no propósito dela e no estilo dela. E aí acaba sendo criticada por Monteiro Lobato, que já era um monstro da literatura pré-modernista, criador de Sítio do Pica-Pau Amarelo, Jeca Tatu e tal. E ele lança no jornal Estado de São Paulo um manifesto contra a exposição da Anitta Malfatti, dizendo que ela paranoia ou mistificação, ou seja, ela está meio louca? Ou será isso um mito, uma coisa totalmente diferente? Eu digo, olha só como ele pôde denegrir a carreira de uma pintora em ascensão, que tinha acabado de chegar da Alemanha, tinha feito uma exposição, e as pessoas diziam, bom, se o Monteiro Lobato falou, eu não vou comprar a obra dela, né? E ela vivia disso. Então aí já começam os embates dessa tal liberdade de expressão. E aí estão as obras dela. Algumas ela leva mesmo para a exposição. No teatro, primeiro ela não queria, mas depois ela é convencida por Oswald de Mário para levar para a exposição. E aí as pessoas ficam mais chocadas ainda, até pelos tons de amarelo, pelos tons de laranja, né, que ela traz para dentro da obra dela. Esse homem amarelo mesmo é que vai causar o maior escândalo, justamente pela cor, né? Talvez os traços ainda seriam razoáveis, né? E bonitos, mas
pela cor causa muito escândalo, porque é aqueles tons pastéis, aquela coisa, aquela sociedade, ai, tem que ser tudo nos padrões. Que padrão? Coisa nenhuma, né? Vamos começar o novo, tá? E mais um, a boba, o tosso e o japonês. Pode ver que os tons, né, bem parecidos com a obra de Van Gogh também, e obras bem interessantes que vão realmente marcar, né, essa primeira fase do modernismo brasileiro, tá? Aí o Vitor Brecheret também vai fazer uma escultura em homenagem aos bandeirantes. Cara, fazer uma escultura em São Paulo para os bandeirantes que, na verdade, não gostavam nada, né? Foi também um escândalo. Na verdade, eles ficaram extremamente revoltados, né? E anos mais tarde, o governo de São Paulo resolve construir no Parque Ibirapuera uma réplica gigante do Monumento às Bandeiras, que era do Vitor Brecheret, em homenagem à Semana de Arte Moderna. E hoje está lá para visitação pública, né, como um dos pontos turísticos da cidade de São Paulo. Bem interessante também, tá? E aí, o que estava acontecendo então nessa época? A política do café com leite, que a história nos coloca muito bem, aquela questão da troca de poder entre paulistas e mineiros, né? Depois a burguesia industrial, que vem também com todas as suas marras e tal. Eu sempre falo isso, assim, a burguesia é uma, digamos assim, uma classe social que emanou, ela veio do trabalho, né? Só que tem gente, sabe, que faz do dinheiro, né, como se fosse a coisa mais importante de sua vida, mais valores do que realmente eles tinham, ou muita aparência, enfim, né? A sociedade voltada muito para o capitalismo, né? Então a burguesia, ela acaba comprando a arte. E aí todo mundo diz assim, tá, mas a arte não é comprada, né? A arte tem que ser valorizada, tem que ser vista, tem que ser, enfim, né, difundida. E eles não entendiam assim, então por isso o grande embate entre eles, tá? O grande aumento dos imigrantes europeus, principalmente italianos, chegando em São Paulo também, e descontentamento da burguesia industrial com a política federal voltada para a produção e exportação do café, que parecia que era a única economia brasileira, né? Que seria o café. Depois vem também a queda da Bolsa de Nova York, que dá, né, também dá uma sacudida toda na economia nacional. Então, a movimentação política era muito intensa. Mas a primeira fase, ela não tem muito envolvimento político, não, né? Ela tem, assim, a intenção dela não é criticar o momento político, a intenção dela é justamente modernizar a literatura no sentido que você vai ter a liberdade de ser o que você quer ser. É mais ou menos nesse padrão, tá? Então, ela é conhecida como fase heróica por isso. Cara, eles deram a cara para bater na sociedade paulista e brasileira, né? Porque os cariocas também vieram para essa famosa Semana de Arte Moderna e tal. E ela, então, ó, ela foi uma divulgação de ideias e aprofundamento de questões estéticas lançadas na semana. Então, eles começam agora a difundir ainda mais, né, o movimento de liberdade de expressão, tá? Essa também é uma tela da Tarsila do Amaral, Cuca para Crianças, né, que é do folclore brasileiro. A Tarsila era, nossa, uma pintora renomada no exterior, né? Ela fazia exposição de artes em Paris. E aqui no Brasil ela era muito pouco conhecida. Então, é isso que eles quiseram, é isso que eu admiro neles, sabe? De trazer a valorização brasileira para dentro da cultura, tanto na pintura, na música, na escultura e na literatura, né? Para que realmente o mundo dissesse assim, mas quem que é essa gente? Nós somos brasileiros, cara. Nós somos do Brasil, cara. Nós temos arte até para exportar. Então, eles foram mesmo heróis nacionais dentro desse quesito cultural. Valorização da cultura brasileira. Aqui eu tenho os 3 ícones, né, que a professora comentou. O Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswaldo de Andrade foram, assim, aqueles que movimentaram muito. O Manuel Bandeira, ele não participa da semana, porque ele tinha problemas também de saúde e tal, mas ele disse, ó, toda a minha obra, toda a minha produção literária vocês podem levar. Então eles escolheram o poema Os Sapos, né, para ser declamado na semana, mas assim ele tem uma produção literária vastíssima também. E o Oswaldo de Andrade, o Oswaldo foi quase assim o mentor de tudo, né, que estava ali, o Mário também, os dois, mas o Oswaldo estava sempre assim disposto, né, a romper com qualquer padrão pré-estabelecido. Então, valorização da cultura, nacionalismo bem crítico, né, nesse aspecto de dizer, gente, vamos, cada um à sua maneira, cada um no seu estilo, escrever aquilo que nós vemos também à nossa volta.
não tem problema nenhum. O pré-modernismo já estava fazendo isso, né? Já estava falando muito o pré-modernismo foi mais político, né? Das questões políticas brasileiras, mesmo nas obras literárias. E a primeira fase, ela não abandona muito isso, não. O Mário e o Oswald de Andrade vão falar sobre isso na sua produção também. Negação do academicismo e parnasianismo. Academicismo é isso, é coisa muito regrada, né? E a gente tem que se abrir um pouco mais. Sarcasmo, cinismo e ironia, nesse tom, como eu falei antes lá do poema, né? Do tuberculoso. Métrica livre, renovação da arte. Destaque para o cotidiano, índole caótica e anarquista. Por isso, né, gente? Você quebra padrões já há anos, já estabelecidos, e de repente, pá, quem são esses caras? Os caras são loucos, né? Enfim, então, parece que causa um certo caos, né? Na literatura, e era isso que eles queriam mesmo. Rompe com as estruturas do passado, caráter anárquico e destruidor, busca do moderno, original e polêmico, volta às origens, procura de uma língua brasileira. Aquilo que eu falei antes, entendeu? Você não vai negar o teu passado, muito pelo contrário, você vai valorizar ainda mais, você vai valorizar a tua terra, o teu país, cara, onde você vive, sabe? Tudo que você tem de bom aqui, eles começam a apresentar, e depois não para mais, né? Em 1930 vem uns monstros aí, como Jorge Amado, Drummond, Vinícius, cara, e até hoje tem uma gama, né? De bons autores, bons literatos, músicos, e assim por diante, Brasil afora, tá? Paródias, humor, valorização do índio. Então, mas é uma volta ao passado e rompe com o passado, como é assim? De novo, galera, não é um rompimento assim, é rompimento com os padrões, mas há uma revalorização da cultura nacional. Então, há uma busca das nossas raízes com outra cara, com outra página, com outra... Enfim, né? Você dá uma repaginada em toda a literatura nessa época, tá? Aí vem as duas vertentes, nacionalismo de um lado crítico, liderado por Oswald de Andrade, e por outro lado mais ufanista, liderado por Plínio Salgado na época também. Liberdade formal, poema Pílula, temas ligados ao cotidiano e o espaço urbano. Ó, aqui já tem o poema Pílula, que é pequenininho, né? E acaba mostrando um pouquinho esse verso livre da época e tal. Os negros discutiam que o cavalo se pantou, mas o que mais sabia, disse que era se pantarrou. Olha só, então... Frases assim, às vezes até desconexas, né? Mas que vão realmente mostrar o período da época. Autores da época, então, dessa primeira fase, Graça Aranha, ele é do pré-modernismo, ele vai lançar uma obra Canaã em 1902. Mas ele vai aderir à primeira fase também, ele vai estar junto com a galera, porque ele preside a Semana de Arte Moderna. E ele era diplomata, então ele fazia, digamos assim, ele defendia os interesses dos cafeicultores paulistas na França. Então, isso que faz ele se ligar aos modernistas paulistas e acaba presidindo a Semana de Arte Moderna. Plínio Salgado, que foi um jornalista, vai escrever uma obra, O Estrangeiro, lançada em 26, tá? Manuel Bandeira, esse foi um dos ícones também dessa época, né? Ele tinha problemas de saúde, então... Ele se isola muito da sociedade, mas ele começa a escrever obras muito, muito interessantes dentro da poesia também, tá? Aspecto autobiográfico, cotidiano, metalinguagem, saudosismo, também aspecto formal, então ele mescla, ele vai ter poemas formais, ele vai ter poemas abertos, enfim, tá? Esse é o modernismo. Alcance da maturidade, linguagem coloquial e verso livre. Os poemas dele, pode ver, né? Eles são totalmente livres de métrica, de estrofação ou rimas, enfim, e os temas são totalmente abertos também, totalmente livres, tá? A Arte de Amar, né? Um poema lindo, maravilhoso dele. Só em Deus ou fora do mundo as almas são incomunicáveis. Gente, Manuel Bandeira, fica esperto, que é um cara muito legal. Aqui vem uma questão meio que onomatopaica, assim, onomatopeia é aquilo que você escreve imitando o som. E ele gostava muito dessa brincadeira com a linguagem. Então, olha só que liberdade de expressão total, né? Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, voa a fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Da imitação do trem. Então, isso que é legal nele, que ele faz essa brincadeira também com a linguagem. Imagina como isso não causou escândalo na galera, né? Como ele tinha problemas de saúde, ele tinha sido desenganado pelos médicos e tal, então ele sempre escrevia assim, dizia que a morte era a companheira dele, sabe?
o último poema. Assim eu quereria meu último poema que fosse simples, né? A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Aí nós temos mais um, Alcântara Machado. Ele vai escrever uma coletânea de contos de 3 bairros bem famosos de São Paulo, que é Brás, Bexiga e Barra Funda. E ali ele vai contar um pouco do cotidiano da galera que vivia em São Paulo. O Mário de Andrade, que vai ter um capítulo especial sobre ele, porque ele tem toda uma literatura, né? Em volta, uma obra vastíssima, né? Mas a obra mais famosa dele é Macunaíma. E o Oswald de Andrade, que a pessoa já comentou lá no início, que vai ser o grande cabeça da Semana de Arte Moderna, né? Vai escrever como Romance, Memórias Sentimentais de João Miramar, Poesias Pau-Brasil e O Rei da Vela, que é um dos movimentos, uma peça de teatro também. Eles são bem ecléticos, assim, né? Eles vão escrever de tudo, tá? Logo depois, então, em 24, 26 e 28, eles lançam 3 grandes movimentos, também em São Paulo, para difundir, para que essas ideias não se acabem, tá? Manifesta a Poesia Pau-Brasil, liderado por Oswald de Andrade, então ele vai trazer muito à tona essa questão do quinhentista, a revalorização da cultura brasileira. Aí em seguida vem Mário de Andrade com o Manifesto Verde e Amarelo, um manifesto mais patriota. Aí diz que eles rompem um pouco a amizade, porque o Mário de Andrade achava, pô, o Oswaldo voltando muito ao passado, e aí os dois não se entenderam direito. E o Oswald de Andrade lança, então, em 1928, o Manifesto da Antropofagia, ou Antropófago, que é justamente dizendo assim, gente, vamos deglutir a cultura nacional e mostrar para o mundo inteiro quem realmente nós somos, né? Esses são os ícones, o que eles tinham, né, como traziam para ilustrar um pouco as suas revistas, e aqui da Antropofagia, que vai ser o movimento mais importante, vai lançar, inclusive, mais tarde, o grandioso Carlos Drummond de Andrade. Tupi or not tupi, that is the question. Tupi ou não tupi? Esta é a questão. Então, é uma coisa bem interessante que eles trazem. O principal legado da semana foi libertar a arte brasileira da reprodução nada criativa de padrões europeus e dar início à construção de uma cultura essencialmente nacional. Cara, vamos valorizar o país, porque esse país tem um monte de coisa legal. A nossa estética de reação e como tal é guerreira, né? Já era uma charge da época dizendo, né, que eles queriam um novo. E eu termino essa primeira fase falando, trazendo uma frase de Mário de Andrade que diz: o passado é uma lição para se meditar, não para se reproduzir. Essa era a grande temática deles, e isso era realmente aquilo que movia esse sentimento bravo da primeira semana, ou melhor, da primeira fase do modernismo brasileiro. Tá bom, galera? Obrigada, um beijo de todo mundo e até a próxima. Tchau!